Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da quarta semana do Advento. O texto que a Igreja nos apresenta se encontra lá em Isaías capítulo 7, versículo de 10 até o 14, que diz assim: Naqueles dias o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal. Quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então vós, casa de Davi. Será que achas pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Amados irmãos e irmãs, o contexto dessa leitura é magnífico, por isso a gente vai adentrar bem direitinho. E eu vou te contar, inclusive, que eu estudei recentemente ele, porque, como você deve estar sabendo, aqui no canal estou anunciando o curso do Evangelho de Mateus, versículo por versículo, e Mateus utiliza essa profecia de Isaías lá dentro do seu Evangelho. Então, quando a gente vai explicar lá no curso, eu fui explicar todo o contexto. Inclusive, você que tiver interesse de se inscrever, clica no link da descrição e vale muito a pena esse curso, prometo a você. Mas vamos entender o contexto então, né? O Império Assírio estava ameaçando invadir a região ali, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul. E o que acontece? A região ali da tribo de Efraim, juntamente com a Síria, elas fazem uma aliança e elas procuram o pai de Acaz, em um primeiro momento, que era rei, para poder se aliar a eles, para poder tentar, ir contra o Império Assírio. O pai de Acaz não aceita. Só que depois Acaz assume o reinado, e aí eles também fazem a mesma investida em relação a Acaz, mas Acaz não quer de jeito nenhum. E o que Acaz faz? Por debaixo dos panos, poderíamos dizer assim, ele acaba procurando o Império Assírio para fazer então uma aliança com eles, né? E qual é o objetivo dele? Pensa comigo um pouquinho. Ele quer fazer uma aliança porque, obviamente, ele sabia que era mais fraco. Então ele, juntamente com toda a corte real, iam ter benefícios, mas uma vez que o Império Assírio de fato invadisse aquela região, o povo mais pobre iam ser escravizados, iam ter perca de terra e por aí vai. Mas Acaz estava pouco se importando com essa dinâmica. E aí o profeta vai e intervém, porque veja bem, era uma promessa, está lá nos livros de Samuel, uma promessa de que a linhagem de Davi, o reino dela não teria fim. E Acaz então começa a ter medo. Em vez de fazer uma aliança com os outros, Acaz começa a achar que não, que a promessa de Deus não vai acontecer, então vou me aliar com os assírios. E aí o profeta vai e diz: olha, pede ao Senhor um sinal, para você ver que de fato a promessa dele não vai passar, para você ver que o que Deus promete vai acontecer. Aí Acaz usa uma falsa piedade, que ele vai dizer o quê? Não pedirei nem tentarei ao Senhor. Não é isso, gente, é porque ele estava com medo de que de fato tivesse um sinal. Porque no fundo, ele sabia que ele queria fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tem gente que é assim, tapa os ouvidos porque não quer ouvir a vontade de Deus. A gente viu isso no Evangelho da segunda-feira. Zacarias que duvidou. Zacarias que não tinha completa certeza. E aí, pouco depois, o próprio profeta vai dizer, você acha pouco incomodar os homens e quer até incomodar o próprio Deus? Então atenção. O próprio Senhor vai dar um sinal. Uma jovem, que a tradução melhor é uma jovem, ela vai dar à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Não é que o nome do filho que viria era Emanuel, tá bom? O nome do filho era Ezequias, que era o filho de Acaz. Só que a expressão Emanuel significa Deus conosco, ou seja, Deus dará um sinal por meio do teu filho, que será a própria presença de Deus. Só que o povo judeu percebeu, obviamente, que Ezequias era humano, gente. Então a presença de Deus não estava plena na pessoa dele. E aí, obviamente, essa profecia foi sendo relida depois de algum tempo pelo povo como uma profecia messiânica, de que viria alguém em que de fato seria o Messias, a própria presença de Deus conosco. E essa pessoa é Jesus Cristo. E aí, isso se liga à dinâmica do Natal, De fato, vamos pensar um pouquinho. Quantos impérios assírios desejam também invadir a nossa vida? Quantas vezes, como Acaz, nós também queremos duvidar da promessa de Deus? Quantas vezes nós ficamos com o pé atrás, com uma pulga atrás da orelha, duvidando do querer de Deus, duvidando da ação de Deus e por aí vai. Mas a presença de Jesus na nossa vida é o verdadeiro sinal. A presença de Jesus em nossa vida é o próprio Deus
conosco. É o Emanuel. Por isso, alegre o seu coração, porque Deus não nos dá um mero sinal, mas nos dá o sinal com S maiúsculo, a própria presença dele. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho desta terça-feira. Até lá.